Olá, espero que tenham tido uma Páscoa muito divertida. Hoje trago para vocês uma história um bocadinho diferente. Uma história para meninos corajosos. É uma daquelas histórias que mete um bocadinho de medo. Será que têm coragem aí em casa para ouvir esta história? Então, a história que eu trago para vocês chama-se Tio Lobo e foi escrita por José Balesteros. E é um conto tradicional aqui de alguns países da Europa. E esta história é sobre uma menina que se chama Carmela. Vamos ouvir? Dizem que esta história do tio Lobo foi a história que deu origem a uma outra muito conhecida, a história do Capuchinho Vermelho. Será que é verdade? Vamos tentar descobrir. Era uma vez uma menina muito gulosa, muito mentirosa e muito preguiçosa. Tudo aquilo que não devemos ser. Carmela era gulosa, era mentirosa, era preguiçosa. Pois neste dia era o dia antes das férias de carnaval e Carmela estava na escola, numa aula de matemática. E Carmela não gostava muito de matemática. Mas de repente a professora disse aos meninos: Meninos, tenho para vocês uns bolinhos de chocolate, mas primeiro têm de terminar os deveres. Ai, Carmela, quando ouviu falar nos bolinhos de chocolate, começou-lhe logo a crescer água na boca. Chocolate, pensava a Carmela. Só que a Carmela estava com um problema. É que não lhe apetecia mesmo nada fazer os trabalhos de matemática. Então pôs-se a pensar num plano. O que é que ela podia fazer para sair da aula e só voltar no final para comer os bolinhos? Então ela pensou e teve uma ideia. Disse para a professora: professora, eu posso ir à casa de banho? É que eu estou aflitinha para fazer xixi. Disse-lhe a professora. Pois bem, Carmela, podes ir à casa de banho, mas não te demores. Olha que tens que fazer os deveres e só depois é que há bolinhos. Está bem, professora, está bem, disse-lhe a Carmela. E lá foi a Carmela, em direção à casa de banho. Só que Carmela não tinha vontade nenhuma de fazer xixi. Era tudo mentira, só para depois comer os bolinhos e não fazer os trabalhos. Então, quando chegou à casa de banho, Carmela sentou-se em cima de uma sanita e ficou à espera que o tempo passasse. E lá estava ela a cantarolar. Eu vou comer bolinhos, eu vou. Mas Carmela estava cheia de sono. Tinha-se deitado tarde. Então, passado pouco tempo, Carmela deixou-se dormir, sentada em cima da sanita. Ora, o tempo foi passando e quando Carmela acordou, foi a correr para a sala de aula. Só que quando lá chegou, já não havia ninguém. Nem professora, nem colegas e muito menos os bolinhos. A única coisa que lá havia eram umas migalhinhas no chão. Os únicos vestígios de bolinhos de chocolate. Então Carmela, que era muito gulosa, começou a chorar. E chorava, parecia uma Madalena arrependida. Foi da escola até casa a chorar, que queria bolinhos. E quando chegou a casa, a mãe abriu-lhe a porta e ela começou a chorar. Ai, eu não comi bolinhos. Chorava ela para a sua mãe. A mãe, ao vê-la assim tão triste, perguntou-lhe: Mas Carmela, o que foi que aconteceu na escola? Ai, a professora de matemática levou bolinhos de chocolate e os meninos comeram todos, menos eu. A mãe
achou aquilo muito estranho e perguntou-lhe: mas Carmela, porquê é que tu não comestes bolinhos? Carmela, que era muito mentirosa, disse à mãe: eu não comi bolinhos porque a professora não me quis dar bolinhos. A mãe de Carmela, ao vê-la assim tão triste, tentou acalmá-la e disse-lhe: não fiques triste, Carmela. Hoje vou preparar-te uns bolinhos de lamberes os dedos. A sério, mamã? Vais? Vou. Mas primeiro tens que ir à casa do tio Lobo pedir uma frigideira emprestada. Está bem, mamã, está bem. Eu vou a correr. Vou num pé e volto no outro, disse a Carmela. E lá foi ela, toda contente, à casa do tio Lobo. E pelo caminho ia ela a cantarolar: eu vou comer bolinhos, eu vou. Quando chegou à casa do tio Lobo, Carmela bateu à porta. Tio Lobo! Quem é? Respondeu uma voz lá de dentro. Sou eu, a Carmela. A minha mãe disse-me que me emprestas uma frigideira para fazer bolinhos. Espera, estou a vestir a camisa, dizia o tio Lobo. Mas tio Lobo, a minha mãe disse que me emprestas uma frigideira para fazer... Espera, que estou a vestir as cuecas. Mas tio Lobo, a minha mãe disse para me emprestares uma frigideira porque... Espera, Carmela, estou a vestir as calças. Mas tio Lobo, a minha mãe disse para me emprestares uma frigideira... Espera, que estou a pôr o chapéu, disse o tio Lobo. Nesse instante, o tio Lobo veio cá abaixo e abriu a porta, que rangia. E quando encarou com a Carmela, o tio Lobo disse-lhe: toma a frigideira, mas Carmela, não te esqueças, dizes à tua mãe que em troca eu quero meia dúzia de bolinhos, uma garrafa de limonada e um pão de milho. Está bem, tio Lobo, disse a Carmela. Está bem, e eu vou já para casa e digo tudo isso à minha mãe. Adeus, obrigada. E então Carmela foi a correr de volta para casa. Quando chegou lá à casa, ela entregou a frigideira à mãe e a mãe começou a fazer os bolinhos. E à medida que a mamãe ia fazendo os bolinhos, Carmela ia comendo, ia comendo, ia comendo. Ora, a mamãe, que já a conhecia, pôs logo de parte a dúzia dos bolinhos para o tio Lobo e foi continuando a fazer. Quando o tempo já ia passando e já estava a ficar escuro, a mãe de Carmela disse-lhe: Carmela, já está a entardecer. Tens de ir levar a cestinha com os bolinhos, o pão de milho e a limonada ao tio Lobo. Está bem, mamã, eu vou. Mas Carmela era muito gulosa, lembram-se? Então, mal saiu de casa, começou a sentir aquele cheirinho que vinha mesmo lá da cestinha, o cheirinho aos bolinhos acabadinhos de fazer. Ai, que delícia, que delícia! Então Carmela olhou para dentro da cestinha e viu os bolinhos. Ai, Carmela, não podes comer os bolinhos. Mas depois Carmela voltou a olhar para eles e ai, que deliciosos! E à terceira, Carmela não resistiu, meteu a mão dentro da cesta, pegou num bolinho e pensou: o tio Lobo não vai notar a falta de um bolinho. E comeu o bolinho. Mas depois desse bolinho veio outro, e veio mais outro, e outro, e outro, e outro, até que comeu todos os bolinhos. Estavam dentro da cesta. Só que Carmela era muito gulosa e aqueles bolinhos não lhe encheram a barriga. Então Carmela decidiu comer também o
pão de milho, agarrou no pão de milho, estava tão estaladiço, acabadinho de cozer. Carmela olhou para aquele pãozinho e comeu o pão de milho todo. Ora, depois de comer o pão de milho e os bolinhos todos, Carmela ficou cheia de sede. Então olhou para aquela garrafinha cheia de limonada. Era o que lhe estava mesmo a apetecer. Pegou na garrafinha e... bebeu a limonada toda. Quando Carmela ia colocar a garrafa de volta dentro da cesta, ela olhou para dentro da cesta. E a cesta estava completamente vazia. E agora? Pensou Carmela. E agora? Como é que eu vou fazer? O tio Lobo vai ficar muito zangado se vir a cesta assim vazia. Eu tenho que arranjar um plano, pensava a Carmela. Então pôs-se a olhar para todos os lados, mas não conseguia ter nenhuma ideia. Até que a determinada altura, no meio do caminho, ela encontrou um montinho assim de cor castanha. Parecia mesmo aquela massa dos bolinhos da mamã. Mas não era massa dos bolinhos. Não. Aquele montinho, sabem o que era? Era cocó de burro. E cheirava tão mal. Mas Carmela não tinha solução. Então arregaçou as mangas e pegou num pedacinho daquele montinho de cocó de burro e começou a fazer as bolinhas. E foi moldando as bolinhas, uma atrás da outra, até que de repente tinha as 12 bolinhas prontas. Pegou nelas e colocou-as dentro da cestinha. Ora, agora ainda lhe faltava era o pão de milho e a limonada. E agora, como é que ela ia fazer para encher a garrafa de limonada? Carmela estava aflita, não sabia mais o que é que havia de fazer. Então, pelo caminho, ela viu um charco de água suja. E aproximou-se do charco, olhou para a água e pensou... esta água dentro da garrafa é capaz de conseguir enganar o tio Lobo. Então pegou na garrafa, encheu a garrafa com água suja, voltou a tapar a garrafa e colocou-a dentro do cesto. Toda contente, Carmela ia pelo caminho, só que de repente lembrou-se: ainda me falta o pão de milho! E agora? Olhou em frente e viu uma casa em construção. E à porta da casa estava um monte de cimento fresco. Então Carmela aproximou-se do monte de cimento e fez uma bolinha que foi moldando com todo o jeitinho e no final olhou para ela e disse: está mesmo parecido com o pão de milho. De certeza que o tio Lobo não vai perceber as diferenças. E agarrou e colocou a bola de cimento dentro da cesta. Pegou na cestinha e lá foi ela, à casa do tio Lobo. Mas à medida que ela se aproximava da casa do tio Lobo, ela ia começando a sentir cada vez mais medo. E sentia-se toda a tremer por dentro. E quando chegou à porta do tio Lobo, as pernas tremiam como varas verdes. Quando lá chegou, Carmela bateu à porta. Tio Lobo! Quem é? Sou eu, a Carmela. Trago-te a frigideira, uma dúzia de bolinhos, uma garrafa de limonada e o pão de milho. Espera que estou a vestir a camisa. Mas tio Lobo, e eu trago-te aqui a meia dúzia de bolinhos, a frigideira, o pão... Espera, Carmela, que estou a vestir as cuecas. Tio Lobo, mas eu trago-te a frigideira, os bolinhos, o pão... Espera que estou a vestir as calças. Mas tio Lobo, e eu trago-te aqui a frigideira... Espera que estou a pôr o chapéu. E nesse instante... o tio Lobo chegou cá abaixo
e abriu a porta. Quando o tio Lobo apareceu à porta, a Carmela pôs-lhe logo à frente a cestinha e disse-lhe: Tio Lobo, aqui tens tudo o que pediste. Agora já me vou embora porque está a ficar muito tarde e já é quase de noite. Adeus, tio Lobo! E estava-se a preparar já para se ir embora, quando o tio Lobo lhe disse: Carmela, espera aí um momento. Preciso provar os bolinhos para ver se estão bons. Nesse instante é que a Carmela ficou com medo. É que nesse mesmo instante o tio Lobo pegou num dos bolinhos que Carmela tinha dentro do cesto. E quando pegou no bolinho, o tio Lobo levou-o à boca. E... Carmela, que é isto? Parece cocó de burro! Dá-me depressa a limonada! E Carmela deu-lhe a garrafa. O tio Lobo pegou na garrafa e começou a beber. Mas que é isto, Carmela? Parece xixi de cão. Dá-me depressa o pão, pediu o tio Lobo. Carmela entregou-lhe então o pão e nesse instante o tio Lobo pegou no pão, abriu a sua boca e deu uma valente dentada. Nesse momento o tio Lobo partiu todos os dentes que tinha na boca. Ficou completamente desdentado. Carmela, ao ver o que se estava a passar, começou a correr e a fugir. O tio Lobo olhou para ela e disse-lhe: Carmela, vai-te daqui embora, mas lembra-te, esta noite vou-te comer. Carmela, coitada, corria em direção à casa. Tremia de medo. E quando chegou a casa, Carmela contou à sua mãe tudo o que se tinha passado. Mamã, esta noite o tio Lobo vem cá à casa para me comer, mamã. Choramingava a Carmela. Mas a mamã pegou logo em tudo, todos os paus, todas as cadeiras, tudo o que conseguia para tapar todos os buraquinhos e todas as janelas e todas as portas que encontrava. Só que a mamã de Carmela esqueceu-se de tapar a chaminé. Bom, as horas foram passando e chegou a noite. E Carmela foi-se deitar na sua caminha, descansada, pois acreditava que todos os buraquinhos estavam tapados e que o tio Lobo não ia conseguir entrar. Carmela tapou-se com 7 mantas e lá ficou, quentinha na sua caminha. Mas, passado algum tempo, começou-se a ouvir uns barulhos e uma voz que dizia: Carmela, sou eu, o tio Lobo, e vou-te comer. De repente começaram-se a ouvir uns barulhos no teto, pareciam passos. E voltou a ouvir-se aquela voz: Carmela, já estou no telhado e vou-te comer. O tio Lobo estava cada vez mais perto. De repente ouviu-se um barulho. Era o tio Lobo a descer pela chaminé. E nesse momento voltou a ouvir: Carmela, já estou na cozinha e vou-te comer. Ouviram-se então passos mais perto. No corredor. E aquela voz que dizia: Carmela, já estou a chegar e vou-te comer. Nesse instante, Carmela ouviu passos no seu quarto e novamente aquela voz que dizia: Carmela, vou-te comer. E nesse instante, zás! O tio Lobo comeu a Carmela. E dizem que é assim que o tio Lobo come todos os meninos e meninas gulosos e mentirosos.
Passado algum tempo, Carmela acordou do seu pesadelo e viu, olhou em volta, reparou que continuava na sua caminha, na sua casinha. E o tio Lobo continuava na sua casa também. E Vitória, Vitória, acabou-se a história. Espero que tenham gostado desta história do tio Lobo. E nada de serem gulosos, menos ainda mentirosos e não podem ser preguiçosos. Beijinhos, até à próxima!